quando aquele paciente que é portador do glaucoma, ele tem a percepção de alguns sintomas, é sinal que essa alteração já avançou bastante e já gerou danos à saúde ocular daquele paciente, né? Então, o que a gente normalmente recomenda aos nossos pacientes é que nas consultas periódicas, que a gente recomenda que sejam feitas anualmente, a gente já pesquisa alguns sinais que são muito breves e a gente encontra eles com facilidade no nosso exame clínico, que geram a suspeita de que o paciente possa ter glaucoma. E aí, com esses sinais que a gente percebe no consultório, a gente consegue fazer uma pesquisa um pouco melhor, pedindo exames complementares para a gente entender se existe dano ao nervo do olho do paciente, né? E assim a gente consegue diagnosticar o que é o glaucoma, né? E o que é essa doença? Vamos falar para o pessoal. Vamos falar um pouquinho, né? Porque o glaucoma, a gente tem um conhecimento popular de que o glaucoma é uma alteração na pressão do olho do paciente. E, na verdade, não é uma mentira isso, tá? A pressão é um fator que a gente encontra frequentemente aumentada nos casos de glaucoma, né? Mas o glaucoma é uma neuropatia óptica, ou seja, é uma doença no nervo do olho. Para se ter uma doença de glaucoma, a gente precisa ter um dano ao nervo do olho, senão não existe doença. Por exemplo, um paciente que tem a pressão aumentada nos olhos, mas não tem doença, a gente classifica ele como hipertenso ocular e não como um paciente glaucomatoso. Agora, a partir do momento que essa pressão machucou o nervo do olho e gerou uma perda irreversível, a gente classifica isso como um quadro de glaucoma. O que leva uma pessoa a ter glaucoma? O glaucoma, ele vem de alguns fatores, né? A gente tem múltiplos classificações nos casos de glaucoma. Por exemplo, existe o glaucoma congênito, que já nasce com os nossos bebezinhos, né? Então, lá no processo de formação daquele embrião na barriga da mãe, a gente tem alguma alteração ou alguma mutação que gera uma deficiência na formação dessa criança. Isso é um dos quadros de glaucoma que nós chamamos de glaucoma congênito. Geralmente é um quadro bastante agressivo, de difícil controle, né? Mas a gente também tem outras classificações de glaucoma. Por exemplo, o glaucoma que é dependente do uso inadvertido de corticoide, né? O glaucoma por uma pressão aumentada, o glaucoma que vem do diabetes, que nós chamamos ele de glaucoma neovascular, que é um glaucoma de difícil controle, né? Nós temos também o glaucoma inflamatório, nós temos o glaucoma também de ângulo fechado, que também é bastante agressivo, né? E existem alguns sinais que a gente pode identificar nesse nosso exame clínico que vão mostrar para a gente mais ou menos com qual tipo de glaucoma a gente está lidando.